Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse podcast, iremos abordar sobre histórias de descobertas científicas que mudaram o mundo aí, tanto no âmbito científico como também na medicina. Bom, eu irei começar falando sobre a descoberta da anestesia. Imagine viver numa época em que qualquer cirurgia, até uma simples extração de dente, era feita sem anestesia. Certamente deveria ser muito grito, desespero e improviso. Mas tudo começou a mudar em 1846, quando um dentista chamado William Morton decidiu testar algo ousado: o uso do éter para eliminar a dor durante a cirurgia. Ele acreditava que esse gás poderia adormecer o corpo sem causar danos graves. No dia 16 de outubro daquele ano, uma data que ficaria marcada para a história, Morton apresentou sua descoberta no hospital de Massachusetts. O cirurgião John Warren retirou um tumor do pescoço de um paciente enquanto a plateia observava em silêncio. E o mais impressionante, o homem não gritou, não se debateu e simplesmente dormiu. Mesmo com disputas, uma coisa é certa: a anestesia revolucionou a medicina. Ela transformou cirurgias traumáticas em procedimentos seguros e permitiu avanços incríveis, desde transplantes até cirurgias cardíacas complexas. Hoje, a anestesia é uma ciência à parte, com profissionais especializados e tecnologias que monitoram cada batida do coração. Mas tudo começou com a coragem de alguns curiosos que ousaram enfrentar o medo da dor e mudaram o destino da medicina para sempre. Olá e bem-vindos! Hoje vamos desvendar uma das maiores conquistas da humanidade na área da saúde, a descoberta da vacina, uma invenção que nos libertou do terror de doenças que, por muitos séculos, dizimaram populações e moldaram a história. Antes da vacina, uma doença em particular aterrorizava o mundo, a varíola, uma praga altamente contagiosa e mortal que matava cerca de 30% dos infectados e deixava cicatrizes desfigurantes. Historiadores afirmam que no século XVIII, a varíola matou mais de 60 milhões de pessoas na Europa. A única esperança que existia era a prática arriscada chamada variolação. Ela envolvia a inoculação proposital do material infeccioso de pacientes com a varíola leve. No entanto, o procedimento não era seguro. Ele causava muitas vezes infecções graves e até a morte. E é aqui que entra o médico inglês, Edward Jenner. No final do século XVIII, Jenner observou algo fascinante. As ordenhadoras que haviam contraído a varíola bovina, uma forma muito mais suave da doença transmitida pelo gado, pareciam estar imunes à varíola humana. E em 14 de maio de 1796, Jenner decidiu testar a sua teoria. Ele coletou o material da mão de Sarah Nelmes, uma ordenhadora com lesões da varíola bovina, e inoculou no braço de James Phillips, um menino de 8 anos. O menino teve apenas febre leve e logo se recuperou. O experimento, hoje visto como eticamente complexo, era o padrão de pesquisa da época e crucial para a prova. Algumas semanas depois, Jenner deu o passo decisivo e inoculou James a própria varíola humana. O mundo prendeu a respiração e James não contraiu a doença. A varíola bovina havia lhe conferido imunidade. Jenner cunhou então o termo vacina, um reconhecimento direto da palavra latina vaca, que significa vaca, em português, a fonte de sua descoberta. A invenção de Jenner foi um divisor de águas. Décadas depois, o cientista Louis Pasteur, ao desenvolver imunizações para a raiva e o antraz, adotou o termo vacina em homenagem a Jenner. Assim, o nome se tornou um termo universal para qualquer método que utilizasse patógenos enfraquecidos ou mortos para criar imunidade. De uma simples observação no campo, surgiu a ferramenta mais poderosa da medicina preventiva. A história da vacina é um testemunho do poder da ciência e da observação humana. Em 1980, a varíola se tornou a primeira e única doença humana erradicada, graças à vacinação global, provando o valor duradouro da faísca da imunidade de Edward Jenner. Meu nome é João Guilherme e a descoberta científica que eu vim a abordar é a pasteurização, sendo a pasteurização um processo de aquecimento controlado usado para eliminar micro-organismos patogênicos e reduzir a deteriorização desses alimentos sem alterar significativamente o sabor, o valor nutricional ou a sua composição. A pasteurização foi criada por Louis Pasteur em 1864, sendo Louis Pasteur um cientista aclamado pelo mundo por ter refutado a teoria da abiogênese com seu projeto
e experimento chamado Boca de Cisne. Agora, sobre a história da pasteurização, Pasteur foi chamado por produtores de vinho e cerveja na França entre 1860 e 1864. O motivo foi que as bebidas estavam estragando facilmente e rapidamente, mesmo tampadas, apresentando também sabor azedo e bolhas, ou seja, uma fermentação indesejada. Sendo assim, Pasteur suspeitou que o problema vinha de micro-organismos contaminantes vindos do ar. Após isso, ele coletou amostras de vinho e cerveja estragados e não estragados usando um microscópio. Observando atentamente, ele viu que nos líquidos bons havia apenas um tipo de micro-organismo. Já nos líquidos estragados, havia vários tipos de micro-organismos, sendo bactérias e leveduras diferentes. Isso mostrou que a deteriorização era causada por micro-organismos contaminantes. Após a análise, ele propôs: se aquecermos o líquido o suficiente para matar os micro-organismos contaminantes, o produto não estragará, mesmo em contato com o ar. Assim, Pasteur aqueceu o vinho e a cerveja a uma temperatura abaixo do ponto de ebulição da água, entre 55 graus e 65 graus Celsius, por um curto período de tempo. Esse aquecimento matava as bactérias e fungos indesejáveis, mas não alterava o sabor nem as propriedades da própria bebida. Depois de aquecer, ele resfriava rapidamente as bebidas e as mantinha vedadas, para evitar uma nova contaminação. Sendo assim, o aquecimento leve, seguido do resfriamento, elimina os micro-organismos nocivos, que faz com que essa deteriorização ocorra de maneira muito mais rápida, tendo esse processo conhecido como pasteurização. Olá, eu sou Emanuela Risério, aluna do primeiro semestre turma B, e a história que eu trouxe hoje envolve um cientista brasileiro, o Dr. Carlos Chagas, que no ano de 1909 ele fez a descoberta de uma doença do início ao fim sozinho. E que doença era essa? A doença de Chagas. Ele identificou os 3 pontos fundamentais: o parasita, que nesse caso é o micróbio causador, Trypanosoma cruzi, o transmissor, que é um inseto hematófago famoso barbeiro, a patologia humana, que é a descrição de como a doença afeta as pessoas. E que, nesse caso, a pessoa infectada, ela geralmente entra em uma fase crônica, silenciosa, vivendo anos sem saber do perigo dessa doença. E ela pode se manifestar de uma forma gravíssima, atacando o coração, causando insuficiência cardíaca e complicações sérias também no sistema digestivo. É uma doença, assim, considerada devastadora e também de lenta progressão. E em relação a essa descoberta, não apenas mudou o mundo, mas continua salvando vida, guiando hoje a pesquisa médica para acabar com a ameaça de doenças silenciosas, sendo a doença de Chagas um exemplo disso. Olá, me chamo Jamile Alves e vou falar sobre uma descoberta que hoje em dia pode parecer óbvia, mas que na época mudou a medicina. No século XIX, a ideia de que micro-organismos invisíveis poderiam causar doenças era impensável. As pessoas acreditavam na chamada teoria dos miasmas. Segundo essa teoria, o ar impuro e o cheiro de podridão eram os principais responsáveis por espalhar as enfermidades. Por isso, médicos realizavam partos e cirurgias sem lavar as mãos e reutilizavam instrumentos sem qualquer tipo de esterilização. O resultado era um cenário trágico, com infecções generalizadas, epidemias constantes e altas taxas de mortalidades hospitalares. Foi nesse contexto que surge Ignaz Semmelweis, um obstetra húngaro que notou um fato curioso. Nas enfermarias onde os médicos lavavam as mãos com a solução antisséptica, as mortes por febre puerpal caíram drasticamente. Mesmo com evidências, ninguém acreditou. Semmelweis foi ridicularizado e acabou morrendo antes mesmo de que sua teoria fosse reconhecida. Alguns anos depois, a ciência finalmente começou a enxergar o invisível. Na França, Louis Pasteur provou que os micro-organismos estavam em toda parte, no ar, na água, nos alimentos, e que eles eram responsáveis pela fermentação, pela deteriorização e também pelas doenças. Já na Alemanha, Robert Koch levou essa ideia adiante, conseguindo isolar bactérias específicas, como a do antraz, a da tuberculose e a da cólera, estabelecendo os famosos postulados de Koch, que definiram como provar a relação de um micro-organismo com a doença. A partir daí, o mundo mudou. Nasceu a medicina moderna. Vieram a asepsia, a esterilização, a higiene hospitalar, as vacinas e, mais tarde, os antibióticos. Cirurgias se tornaram muito mais seguras, infecções passaram a ser evitadas e a expectativa da vida disparou.
Hoje, lavar as mãos pode parecer algo simples, quase que automático, mas no século XIX foi um ato realmente revolucionário. Olá, eu vim falar sobre a descoberta do retículo nucleoplasmático. A evolução da medicina e a anatomia patológica é antiga, graças à dissecação de cadáveres. Porém, os avanços em medicina laboratorial são recentes, ligados principalmente ao advento da microscopia óptica e ainda melhor desenvolvidos graças à microscopia eletrônica, que possibilitou a análise detalhada dos organoides celulares. Em 2003, um estudo realizado entre Maria de Fátima Leite, da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui no Brasil, e Michael Nathanson, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos da América, foi publicado no Nature Cell Biology e derrubou dois grandes paradigmas científicos. Primeiro, que o núcleo das células armazenava apenas os cromossomos, com o DNA e suas proteínas histonas. Esse estudo descobriu que ele abriga também uma organela que armazena cálcio, em vez de recebê-lo apenas do citoplasma. Ou seja, o segundo paradigma diz respeito a que o cálcio é armazenado apenas no citoplasma, mas ele também é armazenado no núcleo das células. É possível sim que esse elemento químico essencial para diversas funções atravesse a carioteca, mas agora é inegável a autossuficiência do núcleo nesse elemento, onde ele desempenha mudança na estrutura do DNA, bem como ativação e desativação de genes. A presença do retículo endoplasmático foi confirmada em hepatócitos, que são células do fígado, mas também é provável que existam também cardiomiócitos e neurônios. Esse elemento químico não pode ficar livre no citoplasma ou no nucleoplasma, porque ele pode causar reações adversas. Por isso, ele precisa de um organoide membranoso que realize seu armazenamento e libere somente em caso de necessidade. A descoberta de uma membrana que armazena esse elemento químico dentro do núcleo é uma evolução enorme para a biologia celular e molecular. Muito obrigado. Meu nome é Arthur, eu sou estudante de medicina no primeiro período, membro da turma B, e esse foi minha contribuição para o videocast de métodos científicos em medicina, em que estamos falando sobre diversas descobertas em medicina.